agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui nesse seminário, aprendendo cada vez mais com Pedro Baldi, reflexionando com tudo aquilo que é dito pelos expositores, que certamente vão engrandecer cada vez mais o nosso raciocínio e as nossas atitudes. Então, desta maneira, mais uma vez agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nós pedimos a permissão deles para dar início à palestra desses minutos. Então, gente, nós possamos ter uma tarde muito feliz, né? Valeu, Jorge. Boa tarde, de novo. Vocês notaram que eu nem sentei, porque se eu sentasse eu não levantava. Então eu preferi ficar em pé. Gente, é uma alegria a gente estar novamente em Mendes, aproveitando esse lugar abençoado, que é de pura espiritualidade, e já é totalmente dedicado a isso, não só a Aliança da Fraternidade, tantos outros grupos já estiveram aqui, né? O Paulinho comentou isso conosco, e realmente eu falo, as pessoas acham brincadeira, mas eu considero Mendes um ambiente extremamente quintessenciado nesse sentido. E para nós é uma oportunidade poder estar no Marista, eles nos receberem, né? E Maria e Francisco com aquela ligação profunda, isso já privilegia bastante o trabalho que a gente realiza aqui. Mais uma vez, mais o 21º Seminário Pietro Baldi, com esse tema aí que o Jorge preparou para a gente, né? E eu invadi um pouquinho o tema do Manuel Sérgio, meu amigo lá de Palmas, e acabou que nós ficamos com o mesmo tema. Aí o Jorge falou, não muda, porque cada um fala de uma forma diferente, né? Graças a Deus. E aí nós vamos poder aproveitar esse tema aqui por um prima mais psicológico, mais inteligente, e aqui uma abordagem mais simples, mais superficial, mas para a gente começar a adentrar nele, né? E essa questão aqui de se falar de terapia do destino ou terapia do karma é uma coisa que a gente não escuta falar muito no Espiritismo, não nesses termos, mas se fala o tempo todo. Porque o que mais se quer fazer é uma terapia para melhorar o destino. Isso é o que todos nós buscamos, sem dúvida alguma. Então o professor Pietro Baldi, lá na obra A Técnica Funcional da Lei de Deus, que é a base desse estudo, ele tem lá uns 4 capítulos que fala sobre isso, sobre a formação do destino, a personalidade inserindo no destino, sobre a terapia do destino e como você começa a mudar o modus operandi para alterar, né, esse destino e melhorar, sem dúvida alguma, né? Então vamos começar o nosso estudo aqui e pedir para ele, vou ficar desse lado aqui, fica mais fácil, né, para a gente. Vamos lá. E começa assim. O professor Baldi vai dizer assim para a gente, exatamente nesse capítulo, existir no relativo. Olha que interessante que ele já coloca a palavra relativo, né? Então, nós estamos aonde? Nós estamos no mundo do tempo e espaço, que é o ambiente da matéria. É o ambiente no qual o tempo e o espaço, ele encurta e ele aumenta de acordo com determinadas funções, com determinados episódios. O nosso próprio universo, ele respira, tem hora que ele reduz, tem hora que ele aumenta. Para nós isso é imperceptível, mas isso mostra o quê? Mostra que a gente vive num ambiente relativo. Tudo é relativo em relação a alguma coisa. Por quê? Nós estamos nesse ambiente de tempo e espaço, que é o ambiente da evolução individual, onde o espírito vai o quê? Granjeando experiências, aprendizados, modificando exatamente a sua psicologia ou o seu biótipo espiritual, até que a gente possa finalmente retornar para a casa do Pai, como disse o Cristo ou o sistema. Não? Embora nós estejamos dentro do sistema, porque o antissistema não existe sem o sistema, mas você vê que o professor Pietro Baldi ele já traz essa questão do relativo para a gente. Então ele diz assim, existir no relativo significa possuir uma duração própria, como transformismo fenomênico, que é incessante caminho do devenir ao longo do qual se segue, ao longo do qual se move. Então todos nós, como seres que estamos aqui atravessando o âmbito da experiência, da experimentação, da evolução individual, o que acontece? Nós vamos enfrentar transformismos. A nossa essência é a mesma, a nossa centelha divina. Mas nós vamos nos transformar. E hoje o Jorge colocou isso para a gente, desde o átomo primitivo, como diz o Emmanuel, até o arcanjo. Esse transformismo,
eu posso chamá-lo das infinitas moradas do Pai, porque quando a gente pensa em morada do Pai, a gente pensa em outros planetas, né? Ou em outros, mas não, cada encarnação, cada escopo de aprendizado, cada corpo físico, cada lugar em que você reencarna, são as infinitas moradas do Pai, para que a gente possa o quê? Edificar, planificar, sublimar e melhorar a nossa personalidade. E o que é a nossa personalidade? É exatamente a forma de sermos. E tudo está ligado à personalidade. Então, essa existência, ela vai se transformando nesse ambiente fenomênico, até que ela possa atingir estados cada vez melhores, mais evoluídos e mais sublimados e mais próximos à perfeição. Tá? Continua para a gente, Cíntia. Este movimento é na direção evolutiva, isto é, na direção do antissistema para o sistema. Nós vivemos no plano do antissistema, como eu coloquei. Né? É o plano do tempo e do espaço, das reencarnações, né? Das idas e vindas, das experimentações. E essa evolução é sempre na direção do sistema. Então, quem ainda não leu sobre isso, não teve essa oportunidade, existem várias obras do professor Pietro Baldi, e uma obra muito legal para se entender isso é Queda e Salvação, uma das obras que fala sobre a queda do espírito, até que ele chegasse aqui no plano do antissistema, e aí começa o processo da evolução. Então, o Baldi fala que a nossa existência ela tem dois momentos, o momento da involução e depois o momento da evolução. Nós conhecemos através da doutrina espírita e do cristianismo a linha da Gênese, quer dizer, que é a linha da evolução, certo? O Baldi vem nos trazer, e não só ele, também o próprio cristianismo nos traz, isso também já é conhecido, a questão da involução que era era conhecida como a queda dos anjos. A gente pensa que é um anjo que caiu do céu, né? Só um indivíduo ou alguns anjos que se rebelaram contra Deus. Então esses anjos são vocês, somos nós. E tanto é que Jesus vai dizer o seguinte: eu vi a Satanás cair como um raio. Ou seja, o que ele estava falando? Estava falando sobre a queda. Ou seja, Satanás, Lúcifer, quem é Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. Quem é o portador da luz? Somos nós, portador da centelha divina, da essência de Deus em nós. Então isso foi a queda, foi a chamada involução. Nesse livro, Queda e Salvação, existe lá os motivos, as razões, e que a gente pode estudar de forma legal. É muito bom, vale a pena, de repente, né, Jorge, a gente voltar com esse tema num seminário aqui, né? Vai lá. Cada forma de existência, cada fenômeno, cada vida é constituída por uma trajetória ao longo do qual se movem. Isso aqui é muito sério. Quando o professor Pietro Baldi, cada vida, cada fenômeno é constituída por uma trajetória na qual você se move, está dizendo o seguinte: você não está separado da sua trajetória. A sua trajetória é uma extensão do seu ser. Você também é essa trajetória. Você é o passado, o presente e o futuro. Nós normalmente separamos por causa da nossa visão dualística. E é tão sério isso que nós estamos inseridos nessa trajetória. A gente pensa que está nela, mas na verdade nós a somos também. Então isso realmente nos dá o quê? Ferramentas novas para entender o nosso futuro, para fazer essa terapia de modificação do destino, terapia dos destinos errados, do karma, como você quiser, e modificá-la, porque está nas nossas mãos. Até então nós nos víamos separados de trajetória, de tempo, de espaço, e a coisa não é assim. Então, esse feixe de força no universo, esse existir no universo, significa você, espírito, manifestações do seu espírito através de vários corpos, não importa, a trajetória, o destino, passado, presente e futuro. Tudo isso está englobado. Tanto é que esse corpício físico lindo aqui, ele não representa muita coisa em relação a isso tudo que nós somos. Ele é uma representação pequena. Cíntia. Essa trajetória tem o seu percurso estabelecido pelos impulsos que a lançaram. Nenhuma trajetória não teve um impulso inicial. Tudo teve um impulso. Tudo. Então, se a gente olhar, por exemplo, assim, o espaço sideral, e se eu pegar um foguete e tem lá o combustível do foguete, apontar esse foguete para um determinado ponto do espaço sideral e ligar esse motor desse foguete durante 1 minuto apenas e depois desligar, esse foguete depois ele vai seguir aquela trajetória, na direção com que ele foi lançado. Então esse impulso inicial, ele é o diretor dessa trajetória. E o que pode ser um impulso, pode ser um impulso inicial?
muitas coisas que nós podemos analisar aqui, é o que a gente vai começar exatamente a fazer. Então, esse impulso inicial, ele determina essa trajetória. A trajetória é da mesma natureza do impulso inicial. Por isso que o professor Petrobaldo está colocando isso aqui para a gente. Cada fenômeno está fechado dentro de sua lei, que lhe estabelece o desenvolvimento. Bom, nós temos a grande lei do Pai, mas dentro da grande lei do Pai, cada um de nós, sendo nós filhos de Deus, e filho de Deus, Deusinho é, e vós seus deuses, como disse Jesus, temos a nossa própria lei. Que lei é essa? A lei que nós estabelecemos nos impulsos que nós criamos. E aí ele vai seguir exatamente isso, ou seja, é uma lei fechada. Então, o grande exercício está em quê? Em modificar e ajustar essa lei nossa à lei do Pai. O que é essa lei nossa? Muitas vezes a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de entender as coisas. Então a gente cria o quê? Não vou chamar de um universo paralelo, mas um universo idiosincrático, que é um verdadeiro egrégoro, e que ele vai determinando as coisas. E tudo isso vai determinar as futuras encarnações, vai determinar o dia de amanhã, vai determinar uma série de coisas. Por isso a importância de nós estarmos atentos aos nossos processos de evolução. A gente tem que respeitar os nossos processos de evolução, estar atentos a eles. Muitas vezes a gente se esquece disso e vai levando a coisa no automático. Então é importante que a gente aprenda a lidar com isso. Por isso que o estudo é fundamental. O professor Petrobaldi, ele diz assim, que um dos maiores fatores da evolução, o que de fato impulsiona a evolução é o desenvolvimento da compreensão. Quanto mais você compreende, quanto mais ele se eleva, quanto mais ele entende o universo no qual ele está, quanto mais ele entende a lei do pai, da casa dele, da casa do pai dele, que é a casa dele, mais ele evolui, mais ele cresce. E tudo vem da onde? Tudo vem do pensamento. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Suprema inteligência. Causa primária de todas as coisas, inteligência é pensamento, concorda? Não é? Pensamento é o primeiro ponto. Claro que tem vários níveis de pensamento, subconsciente, consciente, etc e tal. Mas tudo isso está englobado lá. Cíntia, o mesmo acontece no fenômeno de nossa vida. Pode continuar. Então esse transformismo, pode passar, Cíntia, esse desenho todo aí, vai passando. Vai transformando, eu estou mostrando ali na trajetória o transformismo, evidentemente aqui eu estou mostrando a trajetória única, dentro dessa trajetória vão sendo transformados ambientes, vão sendo transformadas uma série de coisas, nossos posicionamentos, nossos pensamentos, mudanças de paradigma. Ora habitamos um corpo melhor, outra hora um corpo com uma necessidade especial, e aí nós temos aí o que? Esse transformismo que vai de forma dupla, ele vai não só melhorando a parte espiritual, também a parte material. Mas a parte material melhorando como? Porque a parte material é uma projeção da nossa mente para a próxima encarnação, evidentemente que já se pode habitar corpos melhores. A gente costuma dizer o seguinte, quem vai lembrar disso é o pessoal que já tem mais de 40 anos, eu não lembro porque eu tenho 20, mas assim, antigamente as crianças nasciam, demorava quanto tempo para abrir os olhos? Não era? Quem lembra disso? Eu não lembro, mas demorava. Demorava 1 mês, 2 meses, 3 meses às vezes, Não era? Quando abriu os olhos, era uma festa, as tias iam tudo para lá, para ver a criancinha que abriu os olhos. Não é verdade? Ver a cor dos olhos, não era? Hoje, antes da criança nascer, já vem com o olho aberto e pede o celular para dar um like lá, dizer que chegou. Por quê? Porque o espírito vai se acostumando com o processo da reencarnação e cada vez mais rápido ele toma conta do corpo dele. Isso aprende-se como? Com as reencarnações. Olha que coisa interessante. Então a gente percebe o quê? Que essa tomada do novo corpo físico, que é esse novo ambiente de aprendizado, já vem com o quê? Com uma memória pré-estabelecida, gravada em experiências de encarnações passadas. Futuramente as crianças vão nascer rindo, não vão mais nascer chorando. A gente chora agora, mas no futuro vai mudar. Por favor, Cíntia, o próximo slide, vamos lá. Pode-se estudar a estrutura da personalidade humana enquanto é constituída por um feixe de forças e movimento. Agora interessante
Claro que se não tem força em movimento, como é que você vai estudar uma personalidade? Então, na verdade, a nossa personalidade, ela não é só apenas essa força em movimento, como essa força em movimento do nosso ser, da nossa vida, é também a nossa personalidade. Gente, o segredo está todo na personalidade. Por que Jesus veio aqui? Para mudar a personalidade do ser. Não foi isso? Ou não foi? Ou ele veio aqui fazer um teatro, dizer que era bom, me sigam, foi isso? E vocês não precisam mudar, foi isso? Não sugeriu mudança, não sugeriu transformação, não sugeriu evolução, não foi isso? E disse mais ainda, apanha a tua cruz e segue-me. Essa parte eu não gostei não, mas o que eu posso fazer? Entendeu? Não é? A gente vai, não é? A gente vai em frente, né? E não adianta pedir a cruz do outro emprestada não, vai ter que levar e a tua mesmo, né? Você acha que a cruz do outro é de isopor, né? Aquela coisa toda, né? Então vamos lá, continua. O nosso eu não é uma entidade estática, mas um feixe de forças, cada uma com suas características. Não? Então, se nós observarmos o ser que está do nosso lado, a gente vai ver várias características. Se nos observarmos, nós vamos descobrir características diferentes. Essas características, caracteres, que são construídos das nossas experimentações, ele na verdade constitui esse feixe de forças. E se não fosse um feixe de forças, a gente não poderia atravessar esse universo. Então você vê como a reencarnação, né, como os processos de evolução é uma coisa bonita, né? Vai lá, Cintiazinha. Do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo ou reassumindo o caminho que a sua evolução percorreu no passado até chegar ao ponto em que se encontra. Isso aqui é um ponto interessantíssimo, muito legal. A nossa tendência é repetir o quê? As experiências do passado, porque foram métodos de lutas que nós nos acostumamos com eles. Não é que eles sejam ruins, veja bem, a gente não está analisando se está ruim ou bom. Nesse momento nós estamos analisando o fenômeno da coisa. Então, evidentemente, um espírito que está acostumado, por exemplo, a reencarnar, né? E vai para o âmbito, por exemplo, da medicina, ele tem uma grande tendência em repetir esse processo e voltar para a medicina. Evidentemente que com a evolução, ele vai podendo mudar esse processo, ele vai se desapegando daquela profissão e vai indo para outras, de acordo com a necessidade de crescimento e de evolução dele. Mas a tendência são as repetições, né? É repetir. Tem casos de espíritos, por exemplo, que nascem em determinadas famílias e nascem numa família muito pobre, então ele está louco para ficar rico, para se livrar daquela família, ele repete esse processo. E aí, na verdade, né, às vezes pede um grande aprendizado, que é trazer a família junto, né? Mas isso aqui não são questões para se analisar, mas só para a gente entender como é que funciona. Então o professor Petrobal está dizendo isso para a gente, né? Até os 20 anos a gente vai tomando, né, o espaço físico e mental daquela encarnação, e é tão verdade que a gente nota muito nas crianças, elas contarem histórias da carochinha que a gente não sabe de onde elas tiraram, né? Então contando lembranças que elas tinham, porque ainda está muito recente, e aos poucos elas vão tomando, conforme vão crescendo, a coisa vai se organizando, né? E vão reconquistando a nova encarnação, por assim dizer. Então o professor Petrobaldi coloca, os primeiros 20 anos são esses. Então o processo da reencarnação, ele fica completo depois dos 20 anos. Alguns indivíduos à parte, né? O cérebro é a última parte que encarna, né? Lá pelos 40, 50 anos que termina de encarnar, mas detalhe, né? Porque demora um pouquinho, ele aprende a pensar. É o mais demorado, né, Cris? Continua assim. Bom, então vamos lá. Vai mostrando aí pra gente. A gente tem lá o mundo, tem a trajetória de ser, o mundo primitivo espiritual, o mundo material, e a gente vai vendo esse processo acontecendo, olha. Né? De acordo com o professor Petrobaldi, até que o ser esteja totalmente firmado no plano material do trabalho dele. Isso não quer dizer que está firmado no plano material, ele está desligado do mundo espiritual, não, ele está firmado ali, tá certo? Inclusive, a personalidade do indivíduo, ela começa a aparecer aos 14, aos 15 anos, né? É quando as mães falam assim, ai meu filho, não estou mais te reconhecendo, é mais ou menos por aí, né? Não sei, mas meu filho está tão diferente, não estou mais tipo esse, né? É nesse ponto aí que você está vendo que a coisa começa a firmar, né? Pode continuar, minha querida. Bom, aí continua. Quais são os princípios que regulam este arremesso em órbita?
né, para seguir o trajeto que chamamos destino. Aí o professor Pietro Baldi, ele vai começar a mostrar para a gente quais são esses detalhes, esses requisitos que fazem esse arremesso, né? Isso é importante a gente entender. Se a gente está... Aliás, gente, eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos falar sobre mediunidade rapidinho, né? Quem trabalha, quem é médium, mediunidade, qual uma coisa importante da mediunidade? Eu ouvi isso lá do Odilon Fernandes uma vez. Você tem que estar interessado. Você tem que estar disposto a entender, a estudar. Tem que estar interessado, tem que investir na mediunidade. Se eu quero mudar o meu destino, se eu quero mudar a minha trajetória, se eu quero evoluir, eu tenho que estar interessado. Eu tenho que investir nisso. É verdade. Não é? E é exatamente isso. Então vamos lá. Esse trajeto só chega a ser conhecido pelo indivíduo já velho. Olha o que ele explica para a gente. Com o caminho já percorrido. Quando retrospectivamente tudo pode ver. Mas jovem, ignorando, ele o segue por instinto, movido por seus impulsos, agindo sem consciência do que faz. Depois que a gente está em certa idade, a gente olha para trás e vê todo o trajeto. Não é verdade? É quando a gente pensa assim, pô, como eu queria voltar no passado e modificar algumas coisas, né? Aí já estou com experiência, eu já consigo ver o passado, já fiz um trajeto mais ou menos. Mas na juventude, normalmente, a gente não enxerga esse trajeto. Não é? Isso é o normal do nível, né, que a gente se encontra hoje. E aí vai agir o quê? Vai agir por impulso. Que impulso é esse? O que a gente veio guardando como patrimônio reencarnatório de experiências. Esse patrimônio é o quê? O que nós aprendemos, é os métodos que a gente confia, que a gente aprendeu a lidar com ele, que a gente se acostumou com ele. E a tendência é repetir esses métodos. Isso é um impulso. Não? Se a gente pudesse ver todo o destino claramente quando é jovem, a gente não cometeria besteiras que ficariam para o resto da vida, resgatando. Manuel vai falar mais sobre isso depois. Vamos lá. Cíntia. Estamos numa fase determinista. Nesse período, com experiência mínima, tomam-se as mais graves decisões e as posições que constituem as bases de toda uma vida, às quais permaneceremos ligados até o fundo. Normalmente, na juventude, a gente toma muitas decisões que vão se arrastar por toda a vida, né? É uma fase determinada. E muitas vezes nessa fase a gente não tem experiência, né? Então, quando a gente está num seminário como esse aqui, o que a gente está fazendo? A gente está forjando esse ensinamento. A gente está mergulhando dentro de si o Evangelho do Cristo. Estamos mergulhando. Conhecereis a verdade. É preciso mergulhar, se conhecer e conhecer e com a verdade, ou seja, com o Evangelho, para se conhecer. Então, nosso espírito com isso vai se acostumando a construir novos métodos de luta, novos métodos de aprendizado. Antigamente nós tínhamos lá o homem da força, o primitivo. Como é que ele conquistava as coisas? Como é que ele arrumava a namorada dele? Como é que ele fazia para se alimentar? Ele caçava. Quais eram as armas dele? Eram as garras, o animal. Era um método que ele se acostumou. No mundo primitivo, onde você não tinha televisão, não tinha internet, mal se falava, a linguagem não estava pronta, qual é o método que você utilizava? Era esse. Aí a coisa foi melhorando. Foram se adquirindo outros métodos. Há mais ou menos uns 1000 anos atrás, se você estivesse lá se casando, e, lá com alguém, e entrasse um cara de cavalo branco, sempre tem que ser um cavalo branco, né? E roubasse você do altar, levasse você, levasse a noiva para algum lugar para ficar com ela, roubasse do noivo, era heroísmo, era lindo. Hoje em dia, se fizer isso, o cara vai para a cadeia, cai na lei da Maria da Penha. E, então, quer dizer, é um crime, não é? Mudou as coisas, não mudou? Os métodos mudam. E nós vamos também aprendendo com o mundo e ensinando. Nós somos alunos e professores nesse mundo que nós vivemos. Se fosse justo responsabilizar o indivíduo, lógico seria que ele tomasse suas decisões na velhice. Mas o professor Baldi agora colocou a coisa de uma forma engraçada, né? Seria melhor, né? Isto é, em estado de maior consciência e maturidade espiritual. No entanto, acontece o oposto. Ele faz o arremesso no momento em que é mais inexperiente, incapaz de prever, deixando-se cegamente dirigir pelos seus impulsos. Mas sempre vem alguém com mais idade e fala pra gente, põe um agasalho,
não é? Não vai pegar um resfriado, não faça isso, evite voltar tarde para casa, cuidado com as companhias. Depois é que a gente, né? Os avisos vêm, não é? Depois é que a gente matura, né? Certo? Bom, pouca experiência, quando é jovem, segue um instinto, toma graves decisões e essas constroem a base de sua vida. Mediana experiência, começa a se interessar por discernimento, aí já é adulto, toma decisões em funções das decisões tomadas na juventude, muitas vezes, porque agora é a correção, concorda? Não é? Poxa, se eu tivesse começado a estudar, vou começar a estudar tarde agora, né? Poxa, se eu tivesse não ido naquele lugar, naquele dia, então a gente vai, né, vai mudando, né? E já quando é mais velho, muita experiência, vê agora todo o destino, enxerga o passado como um todo, né? O trajeto agora é conhecido, mas pouco adianta tomar decisões. Olha como a gente tem que mudar a nossa personalidade. Como a gente tem que mudar o foco da coisa, né? Vamos lá, Cíntia, por favor. Macrovisão do processo, considerando os impulsos das encarnações. Então a gente tem a entrada na vida com um impulso determinado, que a gente traz da vida passada, concorda? Certo? Tá? Segundo, nós temos o período de desenvolvimento da nova encarnação, de 0 a 20 anos. Nesse período aí é período que se toma decisões. Muitas decisões que podem influenciar, né? E a maturidade, a escolha já foi feita e aí a gente está realmente no termo, eu posso dizer assim, de justiça e resgate. Gente, quando a gente fala em justiça no Evangelho, isso é importante todo mundo entender. Quando se fala em justiça no Evangelho, não é aplicar a justiça A, B, correr atrás do indivíduo para... Né? Essa justiça existe. A justiça fundamental do Evangelho é de você se ajustar à lei do Pai. Essa é a principal justiça. Ajustar-se à lei do Pai. Ajustar-se à vontade do Pai. Não existe justiça maior que essa e melhor. Ela nos corrige de fato. A outra é troca de belicosidade. Entenda quem puder entender isso. Não? Vamos lá. Agora vamos lá, vamos falar de uma futurologia racional. O professor Petrobaldi traz um caso bem interessante para a gente analisar. O sujeito é um motorista que guia o seu automóvel. Continua aí, Cíntia. Ele é inábil, está, portanto, exposto aos perigos do trânsito. Ele não tem muita habilidade, tá certo? Imagina a tua reencarnação aí. Acidentar-se ou não depende das suas qualidades, concorda? Beleza, qualidades, ou seja, aprendizados, entendimentos, né? Manuseio, cuidados que ele tem, tudo isso. Delas depende também o tipo de mal que poderá fazer a si mesmo e aos outros. Não é isso? Se a gente olhar para nossas qualidades. Continua. Pode errar de vários modos e em cada um está implícito o dano correspondente. Tudo depende exclusivamente dele. Por mais inconsciente que seja, tudo depende da gente. Por mais inconsciente. O Espiritismo coloca isso de uma forma muito clara. Se uma criança pular de um prédio, a lei de gravidade vai fazer ela flutuar para não cair? Entendeu o que eu estou falando? Não conhecer a lei não quer dizer que ela não esteja presente. Ela está presente. Na nossa trajetória como ser também. Né? Vamos lá, Cíntia. Aí, continuando, né? A primeira fase é a da ignorância, ou seja, o do erro. Se houver acidente, eis a segunda fase, a da experiência e do sofrimento. Né? O motorista ficará no hospital imóvel, num leito durante muito tempo, enfaixado para consertar os ossos quebrados. Deve pagar o prejuízo do seu carro e do carro dos outros, caso ainda tenha acertado o carro do outro. Então, aqui ele está contando uma historinha, né? Mas realmente pode ser verídico, né? Continuando aí. No entanto, pensa, se não tivesse cometido aquele erro, agora não estaria sofrendo. Por favor, Cíntia. Fica bom, refaz-se e retoma a direção, mas tem cuidado em não repetir o mesmo erro e assim controla e domina seus impulsos. Ele agora se encontra na terceira fase, a do conhecimento, que o leva à recuperação. Isto é a correção do seu velho modo de dirigir para seguir um novo modo. Muitas vezes esse fenômeno, dado o impulso que esse motorista tem, pode repetir várias vezes, às vezes na mesma encarnação, já ouvimos casos assim, e às vezes de uma encarnação para outra. Porque é o quê? O impulso que ele tem. Está na experimentação dele. Às vezes ele não muda, não consegue mudar numa encarnação, repete esse mesmo trajeto em várias encarnações. O Jorge Damas uma vez comentou comigo um caso, eu estava
eu havia lido uma notícia, eu falei, mas Jorge, fulano de tal fazendo um assalto, não sei o quê, e um dos assaltantes era um rapaz que tinha problema. O Jorge me contou o caso de um senhor que participou de um assalto em cadeira de rodas, porque ele estava acostumado com aquele processo, né? Ele começou, era normal, e aí, né, aconteceu alguma coisa no Pegu, estava lá fazendo um assalto em cadeira de rodas. Vocês já imaginaram que situação? Olha o impulso, olha a característica, olha a personalidade, como é que ela está moldada, né? E aí, quer dizer, por isso que existem as encarnações, para o aprendizado. Ela é fundamental, isso aqui é uma escola maravilhosa para a gente. Eu sempre falo aqui, tem gente que fala, gente, o nosso mundo é atrasado. Atrasado é não, somos nós que somos atrasados. O mundo não, é uma escola. Nosso planeta é uma escola. Ele só é atrasado porque nós estamos aqui. Mas ele oferece tudo. A natureza se recupera, chance para todo mundo. Olha o esforço que o planeta faz para continuar produzindo. Nós é que estamos aqui aprendendo. Então é uma escola no momento certo. Não adianta pegar uma criança do primeiro ano e colocar na faculdade porque a faculdade é melhor. Adianta? Então qual é o melhor mundo hoje? É isso. Para nós é isso. Concorda? Ou sem concorda? Quem concorda faz assim. Quem discorda faz assim. Quem não está nem aí porque eu falei faz assim. Vamos lá, Cíntia. Relembremos as fases do plantio e do impulso, né? Plantio e impulso, tá? O plantio é resultante da impulso e da colheita, né? A intenção de plantar, ou seja, a endeoplastia, que se forma no inconsciente, motivada pela idiosincrasia, que o espírito registra em relação à experiência. Então, esse impulso vem dessa formação que a gente faz no inconsciente, de plantar de determinadas formas. Continua. O plantio automático. Ao contrário do que se imagina, o plantio não é gratuito, nem surge repentinamente. Ele é a consequência da ideoplastia que constitui o impulso inicial da coisa. Então, se eu tenho uma determinada forma de pensar, de agir, o meu plantio veio da onde? Qual é a natureza da minha semente? Dessa idiosincrasia, ou seja, dessa ideoplastia que eu crio mentalmente. Se eu acredito numa determinada coisa, eu estou sempre plantando naquela direção. A natureza da semente sai da onde? Do meu coração. Essa é a natureza da minha semente. Não é? Continua. Então vamos lá. Tipo e formas de semente também são determinados pelo impulso formado. E lembremos, tal impulso não é totalmente inconsciente, só para lembrar aqui. Tá? Continuando. Aí você tem o tipo de semente, que é a natureza da semente, a capacidade dessa semente em aderir e se proliferar em campos a que foi plantada, no campo a que foi plantada. Então, no caso do impulso, ele sempre vai procurar um campo específico, onde ele pode se aderir mais, para o plantio dar certo. Aqui temos outro problema. Em geral, o impulso interno que leva ao plantio busca sempre um tipo de campo aderente e que privilegia a simbiose e a prosperidade do plantio. Porque se você não planta numa terra que vai gerar, né? Então a tendência do impulso é essa. Então você vê que às vezes vocês já passaram por uma situação assim, do tipo, nunca mais vou fazer isso. Aí quando você vê, você fez. Já te aconteceu? Bateu o gatilho? Com o Manuel Sérgio nunca aconteceu, né, Manuel? Com você? Oi? Papo de nunca mais, né? Aí quando você vê, vem o gatilho, a coisa vem lá de dentro, tu fez. Caramba, eu disse que eu nunca ia fazer isso. E eu fiz de novo. Não é? Aí, olha o impulso, a ideoplastia, olha a semente sendo germinada. A coisa não é germinada fora, não. É germinada dentro. Não existe fora. Lembra que nós somos trajetória. Lembra que nós somos o fenômeno. Lembra disso tudo, né? Então, forma do plantio é o modus operandi interior e exterior que funciona como primeiro alimento e substrato à semente semeada. É a forma com que você planta. Ainda tem isso. Não só você crescer, mas também a forma que você planta. Ainda tem isso, né? Nota, nesse momento não estamos analisando se o plantio é negativo ou positivo. Nós estamos analisando o processo, beleza? Tá? Ninguém está falando se é negativo, se é positivo. Mas se eu plantar positivo é positivo, se eu plantar negativo é negativo. Não é isso. A gente está analisando a forma, o processo da coisa. Continua aí. A colheita. Agora é o cerco da colheita. Já ouviram falar do cerco da colheita? Pois é, toda colheita é um cerco, meu amigo. Né? Dependendo do impulso e do tipo da adubagem e alimentação que se dá à semente plantada, pode-se vir a restar poucas rotas de saída ou meios de se realizar uma colheita sem traumas.
A gente sempre fala, o plantio é o quê? Opcional. A colheita, obrigatória. A forma de colheita é você que decide. Aí começa a mudança. Entenderam isso? Você vai colher, mas a sua forma de colher determina o quanto você está evoluindo. Determina o quanto você está crescendo. Porque nós estamos no cerco da colheita. Plantou, tem o cerco da colheita. Tá? Continua. Quantos de nós já não sonhamos em poder voltar ao passado para mudar um plantio que fizemos de forma errada, né? Continua. A colheita e a forma da colheita. Colher nós iremos e isso não conseguiremos evitar. O que podemos evitar e transformar é a forma de colher. Aqui entra o envolvimento da inteligência e a percepção do ser. Aqui é que começa a mudança. Porque a gente colhe o tempo todo, a gente planta e a gente colhe o tempo todo. A sabedoria começa aqui. Continua aí, Cíntia. Aí já vamos ver o porquê, vamos entender o porquê da coisa. Replantio. Lembremos-nos de que o passado, presente e futuro, né? Passado e presente são momentos diferentes da mesma natureza, ou seja, do estado. O nosso passado, o nosso presente hoje, ele é o quê? Ele é um estado transformado do nosso passado. Ele está interligado. O nosso futuro é um estado transformado do nosso presente hoje. Isso está na nossa personalidade, né? Então quer dizer o seguinte, o que nós temos é o quê? Nós temos a mudança da característica e a transformação da natureza dessas coisas. Isso cabe a nós. Mas nenhuma energia que se lança no universo se perde. Quem já estudou física sabe que a energia não se perde, ela é transformada, não é verdade? Não é? Como é que eu transformo essa energia? Como é que eu transformo uma colheita? Não é? Aí é que começa a coisa. Continua. Aqui é que começa a terapia dos destinos errados, porque na verdade toda a colheita futura é oriunda do plantio com o resultado que se conseguiu na colheita passada. A gente não cria uma plantio com sementes novas. Na verdade, você replanta as sementes que você colheu, porque é o material que você tem. Essa é a sua vida. Entendeu agora? Vai vir uma semente nova. Não vem. É o que você colheu. O que você tem que fazer com essa semente nova é replantar. E replantar de forma inteligente. Continua. Indivíduos inconsequentes simplesmente replantam as sementes que colheram, mantendo a mesma natureza. E replantam as mesmas atitudes, as mesmas consequências. Não é? Continua. Indivíduos mais inteligentes colhem com sabedoria e antes de replantar, aplicam um verdadeiro processo de transgênero nas sementes colhidas e as replantam com natureza melhorada. Aqui é que está o grande pulo do gato. Transgênero, literalmente transgênero. Transformar, eu depuro o fruto e a semente, eu depuro a semente que eu vou plantar. Porque essa semente que eu tenho é a energia do meu passado. Você não pode abandonar aquela colheita, isso não existe, meu amigo. Ela vem, como você vai colher e como você vai replantar, é aí que está o grande pulo do gato. Quantas pessoas poderiam estar nesse seminário aqui hoje, se interessando por esse assunto? Muitas, né? Mas quantas estão? Conto aqui. Quantos estão interessados nisso? Assim como outros seminários e outras conotações religiosas, espirituais, não importa. Mas quantos estão buscando isso de fato, entender esse fenômeno? A maioria está indo como aqui, como papagaio, repetindo, né? Torcida de televisão, um falou isso, o outro respondeu, pomponzinho, né? Mas ele mesmo não toma a rédea da vida dele. Então está o quê? Replantando sementes, sem modificá-la. Tá? Aí eu misturo essas sementes com o quê? Com o que eu aprendi no Evangelho, vou fazendo o transgênero da coisa. Continua. Daí a necessidade de entender a interconectividade entre plantio e colheita, ou seja, passado, presente e futuro. Não se desliga disso. Eu abusei, eu escrevi esse texto, eu fui um pouco abusado, mas eu queria falar sobre a colheita, o plantio, né? Então peço perdão para você. Então vamos lá, vejamos um exemplo de plantio e colheita, partindo do princípio de um tipo biológico mais primitivo. Então a gente tem esse cara aqui, né? Em consequência, ao plantar, simplesmente planta de forma inadequada, sem depurar as sementes que planta, nem as vestimentas, quer dizer, nem o aspecto moral está adequado, olha lá, para o plantio. Né? Então o aspecto moral para fazer o plantio também é importante. Né? Continua. Sua forma de agir é tão inconsequente quanto o plantio. Ele brutaliza sobre os próprios pés as sementes plantadas e desorganiza a gleba. Olha lá ele.
O resultado é a multiplicação das sementes na mesma natureza do plantio. Ali eu botei uns espinhos como exemplo, né? Temos aqui um caso de espinheiros, resultados não muito agradáveis. Isso aí somente nas épocas primitivas, né? A gente adorava fazer isso, né? Aí, ó, no futuro, a colheita é obrigatória, independente das condições e do escopo. Nesse exemplo, aquele espírito encarnou com uma mulher. Eu estou dando um exemplo. Ele era um homem, encarnou com uma mulher, vai recolher. Se fosse uma mulher que reencarnou com um homem, a mesma coisa. Só estou mostrando como é que muda a forma, como é que muda as experiências, né? Posso vir como homem, como mulher, depende da minha necessidade de aprendizado. Naquela encarnação, mas nesse caso veio com uma mulher, né? E agora colhe dessa forma. Nota-se que ela está machucada pela forma inconsequente com que faz a colheita. Ou seja, colhe do mesmo jeito que plantou, de forma inconsequente. Ainda mais num espinheiro, olha só, né? E, volta um pouquinho, Cíntia, só um pouquinho, né? Não houve mudança na personalidade do plantio até a colheita. Alguém lembra de alguém com isso? Alguém se lembra assim de alguma? Pode ir lá, vamos lá, né? Agora, aqui já temos o que? O ser que na trajetória começou a mudar o tipo de plantio, logo o resultado é amorfo. O que é o resultado? Ele está começando, não é nem positivo nem negativo, é uma mistura do positivo e do negativo. Nosso mundo é repleto de coisa amórfica, positivo e negativo. A gente ainda não consegue produzir 100% positivo, 100% negativo, tá? A gente hoje não conseguimos mais fazer 100% negativo, a coisa é amorfa, é uma mistura. Esse é o plano no qual nós nos encontramos. Você sai na rua, você sente vibração negativa e positiva, não é verdade? E às vezes ela é amórfica. Então você vê o caso dela, né? Então o resultado é amórfico, ou seja, espinho e flores nascem juntos, mas note que a atitude na colheita já é mais inteligente e, portanto, é mais sabedoria. Quer dizer, ela já entra com cuidado na hora de colher, sabe que tem um espinho, afasta o espinho, corta o espinho, né? Pega uma flor, ou seja, ela reaproveita, já é diferente, ela já está se transformando. Aqui também a gente está vendo como deve saber lidar com as colheitas, né? Continua. Aí eu trouxe aqui lá naquele capítulo Amor ao Próximo, que está lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 43, 40, Lucas 6, 27 a 28 e também 32 a 36. Né? Leiam esses capítulos do Evangelho, que é muito bom. O Pastorino ele faz uma conclusão interessante sobre a matemática corretiva, né? Só para a gente entender a questão do plantio e da colheita. Ele diz o seguinte, ó, -1 mais -1 é igual a -2. Quer dizer, mal feito mais mal retribuído, ou seja, você tem um mal duplo. Esse mal feito contra outro ou contra si, não importa, tá? Então, -1 mais -1 é -2. Isso é matemática, concorda? Se eu estou falando em -1 negativo, né? Mal feito, mal retribuído. Então, se eu faço mal, ou alguém me fez mal e ainda retribuo, o que eu ganho? -2, ou seja, mal duplo. Tá? -1 mais 0, ou seja, mal feito mais perdão. Eu tenho um mal. Olha que interessante. Viu? Certo? Agora, porque -1 mais 0 é igual a -1. Então, eu tenho um mal. Sobrou um mal. -1 mais 1 positivo, o mal feito mais benefício prestado, eu tenho mal anulado. O amor cobre multidão de pecados. Ficou clara a matemática agora? Então, não recebeu o mal, fez o mal, faça o bem, para anular o mal. Perdoe e faça o bem. Então são 3 etapas, Manuel vai falar sobre isso. Manuel Sérgio. São 3 etapas, estão notando? É sempre uma tríade. É sempre assim, o ciclo da redenção. Né? Então, né, volta aí, Cíntia, rapidinho. Então, matematicamente, se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue estripar a dor e o sofrimento da face da terra. Mesmo que seja você fazendo o mal contra você mesmo. Então, é importante fazer o bem. Né? Em vez de ficar procurando vingança, justiça, de forma equivocada, errada, né? Tem que saber buscar a justiça. Não deixe de fazer o bem. Eu lembro sempre daquele caso daqueles 2 meninos que mataram a filha de um japonês em São Paulo. Isso aconteceu uns 30 anos atrás, né? E o japonês, ele foi à justiça, botou os 2 rapazes, ele não, né? Mas ele usou da justiça, a justiça botou os 2 rapazes na cadeia, foram condenados, ele deu o depoimento dele, de forma equilibrada, e passou a ir visitar os rapazes no presídio. Aí perguntaram, por que o senhor está fazendo isso? O senhor fez tanto para ele ir para a cadeia, ele falou, mas eu não fiz com ódio. E eles merecem ser regenerados. Entendeu?
Então eu não posso fazer da morte da minha filha uma tragédia. Eu prefiro fazer da morte do desencarne da minha filha a melhoria da vida de 2 pessoas. Nem todo mundo faz isso, né? Mas foi uma lição aí, né? Não sei se eu teria coragem e capacidade para fazer uma coisa dessa, porque eu não sou hipócrita, eu falo aqui mesmo, entendeu? Né? Aliás, eu tenho mais a ver com o nosso umbral do que o nosso lar. Tá bom? Eu reconheço, mas vamos lá, continua aí, gente. São Tomé, eu coloquei porque Tomé é maravilhoso, tá, gente? Tomé traz um ensinamento maravilhoso. Ele está segurando um trigo ali na mão, né? Diz que ele dava aula depois que Jesus se foi, né? O Cristo nunca se foi, ele sempre esteve aqui conosco. Estarei convosco até o final dos tempos, nunca se foi. Se alguém falar que Jesus vai voltar, ele não vai voltar porque nunca se foi. Põe isso na tua cabecinha, tá? Ó, bom? Tá? Então vamos lá. Quando se planta uma semente, continua aí, Cintiazinha, a colheita é maior que a própria semente. É verdade ou é mentira? Entenderam agora como a gente tem que saber com o que está lidando? Quando eu planto uma semente, planta lá um pé de feijão, é um caroço de feijão. Qual o tamanho do pé de feijão? Quantos feijão vão nascer ali? A colheita é sempre maior. Então eu tenho que aproveitar essa colheita de uma forma boa. Não é verdade? Tá? E com ela virão muitas outras sementes. Não é? E continua, o mal que se faz aos outros é muito menor do que o resultado que termina por fazer a si mesmo. Vice-versa, o mesmo ocorre em relação ao bem, vai dizer o professor Pedro Baldi. Então, o bem que se planta, a colheita também é muito maior. Por favor, Cíntia. Né? Então, nos perguntamos, vai dizer o professor Pedro Baldi, né? Lá na técnica funcional da lei, eu não botei a página, não, sabe por quê? É que é para vocês lerem o livro todo. Vai lá, encontra, acha. Sou mal, né? É semente do bem, mas vamos lá. Então nos perguntamos, o que significam os impulsos que movem o indivíduo, como existem? Quem os constituiu? Quem os construiu? Quem os construiu? São eles os resultados do passado, porque depende das qualidades com que o indivíduo construiu seu tipo de personalidade, que permanece definida por elas, como um feixe de forças em movimento, interligadas num campo dinâmico fechado. Entenderam? Essa dinamicidade entre plantio e colheita está ligado. É um circuito fechado. Então esse é o feixe de força. Então a gente vai entender, ó, plantio, colheita, plantio, colheita. Plantio, onde nasce, não é inconsciente. É uma formalização das nossas ideias, que nos levam aos plantios. Continuando. Tudo isso se formou através das experiências de vidas precedentes e representa o resultado impresso no subconsciente. Está lá no subconsciente. Por isso que às vezes a gente age por impulso. Chamado impulso é o subconsciente. Não? E constituindo o capital armazenado que o indivíduo carrega consigo na vida sucessiva. São essas qualidades que estabelecem quais são as atrações e as repulsões que determinam no ambiente a escolha de uma coisa ou outra. Então a gente nasce, a gente tem certas atrações, a gente tem repulsões também, não é? Isso vai determinar o que a gente repudia, o que a gente atrai. Né? Então, continua, Cíntia. Bom, a nossa personalidade é um organismo de forças bem definidas, que são as nossas qualidades, e de cujo tipo depende a estrutura do nosso destino. Teu destino é a tua personalidade. Se você olhar a tua personalidade hoje, você já sabe o seu destino. Direitinho. Tá? Não se engane. Se eu tenho determinadas tendências, se eu tenho modos de falar, se eu tenho determinadas crenças, meu futuro está bem... Aliás, gente, futuro não é um livro em página branca, não. Ele está bem escrito. O que a gente pode fazer é mudar o que nós escrevemos. O passado eu não mudo, mas o futuro eu mudo. Mas ele está escrito, ele já existe. Porque se eu disser que o futuro já não existe, ele não está escrito, eu estou dizendo que o nosso universo não serve para nada. Que a nossa trajetória é um campo vazio daqui para frente. E não é isso. Porque como é que pode uma coisa acontecer no futuro se ela não está aqui agora? Concordam? Não é? Olha como a personalidade da gente é fundamental nesse quesito, nessa questão. Tá? Se essas qualidades estão de acordo com a lei, atrairão outras forças benéficas. Se são anti-lei, atrairão as maléficas. Então o professor Pedro está falando da lei do Pai, da dinâmica da lei do Pai no universo, a técnica funcional da lei de Deus. Se a nossa qualidade está em consonância com essas leis,
a gente tem o quê? Um determinado tipo de manifestação, um determinado tipo de resultado. Se é contra, se é anti-lei, a gente tem outro tipo de resultado. Toda a questão está aqui. Toda a questão, não? Continua. Segundo a sua própria natureza, cada indivíduo forma a sua atmosfera, composta de elementos que lhe são afins e de acontecimentos do mesmo tipo. O mais interessante é que o professor Petrobaldi não separa nada. O acontecimento é você, uma extensão de você. Olha só. Entendeu? Certo? Você vê que às vezes tem um acidente de avião, o indivíduo do lado desencarou, daqui não teve nenhum ferimento. Não é? Então a gente nota o quê? Que isso não são separações físicas, materiais. A coisa está na trajetória, a coisa está no ser. Não é? O âmago da coisa, da estrutura do pensamento que vai determinar isso tudo já está no ser. Segundo sua própria natureza, cada indivíduo... A estrutura de nossa personalidade depende de uma livre escolha, desejada por nós no passado. A estrutura da minha personalidade hoje é uma escolha que eu desejei no passado, eu construí ela. Não? E ele continua, cujos efeitos se fixaram em nós e cujas consequências trazemos conosco. O professor Petral está dizendo isso, ele está reforçando essa tese de que está tudo na gente. Continua. Pode continuar, Cíntia. Aí dá uma paradinha aí. O que eu estou mostrando ali no primeiro quadro, né? O ser, você tem as qualidades da personalidade implícitas nele. Está tudo dentro do ser, e do destino do ser, Continua. Aí ele vai para as experiências, escolhas, que são retroalimentadas, né? A gente sempre realimenta elas. Aí você tem a emanação da sua personalidade na sua trajetória e você tem o ser, você tem o destino. Está completo o ser. É isso. Inversamente, você também tem os processos de retração, né? Continua aí, o ser, o destino, a emanação da personalidade na trajetória, ela pode ser influenciada também de fora para dentro, tá certo? E continua, vai formalizar experiências e escolhas, de acordo com as experiências que você está tendo, e da forma com que você faz as suas colheitas, e vai realimentar a sua personalidade, a sua forma de personalidade. Porque, eu não sei se vocês notaram, vocês foram almoçar, lembram? E algumas cadeiras ficaram viradas para todos os vários lados do universo diferente aqui, né? Que o pessoal deixou, né? Normal, a gente levanta, as cadeiras a gente deixa elas bagunça um pouquinho, normal, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei e arrumei as cadeiras. Por que eu fiz isso? Porque da mesma forma com que a mente reflete na matéria, a matéria reflete na mente. Entenderam esse processo? Não é? Se você chegasse aqui, eu deixasse essas cadeiras de perna para lá, voltada para lá, sem nenhuma ordem, o que aconteceria? O desordeiro ia gostar. Ele juntava as cadeiras, dormia em cima das cadeiras, né? Mas o que a gente estaria fazendo? A gente estaria criando um ponto de desarmonia que poderia refletir na mente. Então, se a mente reflete na matéria, a matéria também reflete na mente. Por isso nós estamos no mundo físico, para aprender a lidar com essa transição, com esses reflexos, para educar a nossa mente, o nosso coração, dentro da lei do Pai. Aprendendo a usar a lei do Pai. Né? Vamos lá. Então você tem aí, pode continuar, Cíntia. Consciente, nós temos 10%, está lá o iceberg, você já conhece esse quadro, né? Consciente, ele representa 10%, subconsciente 90%. Então no consciente eu tenho o raciocínio, o julgamento e a crítica, as análises, as tomadas de decisão, memória de curto prazo. Né? Nós temos entretenimento mental, sentidos, vida de superfície, reações, sequência rasa das informações. Isso aqui é a nossa vida de superfície, do nosso consciente, não é? Basicamente. Botei algumas coisinhas só para a gente entender isso. E no subconsciente, 90%, nós temos as funções vitais, a criatividade, os hábitos, as crenças, emoções, sentimentos, padrões comportamentais e a memória de longo prazo, está no subconsciente, e pode se manifestar a qualquer momento. Lembra que o seu subconsciente é o teu plantio, ele é a tua gleba, é lá que tu planta. Então você tem os estímulos orgânicos, memória profunda de base, tendências conceituais, métodos de lutas enraizados, idiosincrasias e o patrimônio de vidas passadas. Está tudo aí. Olha como é legal a gente entender isso, saber lidar com isso. Tudo já dá uma... Né? O Manuel Sérgio vai falar sobre detalhes, é porque eu espionei a palestra dele.
Eu fui lá, aproveitar que ele não está aí, eu peguei o Data Show, Jorge, você falou para eu olhar, lembra? Vê lá o que o Manuel vai falar. Mano. Aí eu fui lá, olhei cada detalhe, sabe? Aí eu peguei, já sei mais ou menos o que ele vai. Mas Jesus falou para mim que um dia o Manuel Sérgio vai me perdoar, então eu fiquei tranquilo, entendeu? Vamos, pior que aconteceu isso no seminário passado, a gente pegou o mesmo tema também. E um sem falar com o outro. Então, é assim mesmo, vamos lá. Né? Então, essa pode passar direto, esse quadro aí, né? Vou falar sobre esse elefante. Esforço e dificuldade na lida com o nosso conceito. Tá vendo aquele indiano em cima do elefante? Gente, o esforço de lidar com as nossas construções do passado, com o nosso patrimônio encarnatório é muito grande. Então, esse patrimônio reencarnatório, ele corresponde a um elefante que tem 4 milhões de anos. Você controlar isso não é simples. Aí tem aquele indianozinho lá em cima, pequenininho, em cima desse elefante. Por isso que é um aprendizado, por isso que a encarnação é um aprendizado, por isso que essa luta é fundamental, por isso que ela faz crescer. O elefante, ele tem o quê? Uma tendência, vai mudar a tendência desse elefante. Como é que tu muda a tendência de um elefante desse? Primeiro você tem que conversar com ele, botar um tapete bonito em cima dele, sentar lá e organizar o caminho, não é assim? Né? Para quem gosta de conversar com o elefante, né? Então, quer dizer, o consciente está lá, o indiano. O inconsciente está aqui, o elefante, te levando. Mas ele te leva. Mas o subconsciente pode te levar para onde você tem que ir? Depende de como você é o guia. Depende de como você coordena ele. Depende de como você aproveita ele e sabe lidar com as energias que estão nele. Certo? Terapia no homem moderno. Estamos aqui. O que é terapia? Terapia vai direto no subconsciente, cabra. Pode ter certeza. Elefantinho aí, ó. Esse aí é até um elefante pequeno, né? Então a gente tem o nosso destino tem os patrimônios e impulsos do passado, desenvolvimento físico e ajuste da trajetória, retomada da bagagem do passado para ajuste de contas com ela. Basicamente é isso que vai construir o destino da gente. Continua. Livramento. Vamos falar dos tais do livramento. A gente ouve tanto falar isso, né? Tem os irmãos, os pastores, falam muito de livramento, se livrar das coisas. Então vamos lá. O que existe é uma tomada de postura que redistribui com inteligência o processo plantio e colheita. Tá? Livramento, ou seja, livrar-se de uma colheita seria um verdadeiro desastre para a evolução do espírito. Grava isso. Né? Pois isso acarretaria uma quebra harmônica que financiaria atrasos da sua evolução e não libertação de fato. Viu? Aí continua, a inteligência não está em se livrar apenas, está em corrigir os impulsos e ressignificar a nossa personalidade, tornando-a capaz de transformar uma energia do passado em uma energia do futuro. Aqui que está a coisa. Não? Se livrar por se livrar, sem restituição, sem correção, sem crescimento, é um desastre. É como você colocasse a seleção brasileira para jogar com a Argentina não tivesse em campo, só o Brasil jogando. Gol, que graça tem. Concorda? Houve uma época que, mesmo sem a Argentina, o Brasil perdia, né? No campo, né? Mas isso é um detalhe. Bom, continua aí pra gente. Uma energia nunca morre, uma energia se transforma, gente, tá? Passa o próximo quadro aí. Livramentos escapatórios espetaculares não resolvem o destino errado. Leiam aí para mim, por favor. Edibá, já chega, você está exagerando nessa brincadeira de enterrar a mamãe. Então, escapatórias, entendeu? Não é? Ele está tentando se livrar da sogra. Essas escapatórias não é assim, entendeu? A coisa tem que ser com inteligência, né? Então, também, né? Um túmulo é demais, né? Correção é feita na mesma trajetória que foi arremessada. Então, olha, gente, olha, a trajetória do ser. Vamos devagarinho, ó, decisões rebeldes e imaturas. Aí você vê que a trajetória vai direto numa parede. Você está vendo que tem um túnel, né? Com 2 linhas vermelhas. Bateu na outra parede, olha lá. Ó. Geram colisões e dor, né? Aí volta para a parede de cá. O indivíduo ainda não sabe se controlar, né? O retorno da colisão, embora a aprendizagem é outra colisão, mas agora mais observada. E a linha continua, a linha vai se harmonizando, torna-se mais amena. Então você vai notando que dentro da lei do Pai, enquanto ele planta de forma errada, colhe de forma errada, ele vai sempre bater contra a parede da lei, que tem um limite.
e gera dor. Não foi porque Deus mandou dor para você, foi tu que se jogou de cabeça. O ser se harmonizando, se ajustando à lei do Pai, ele vai saber caminhar dentro dessa lei do Pai. Então a linha vai se harmonizando, torna-se mais amena, as colisões já passam a ser mais esféricas, dada o acerto da trajetória. O choque já não é tão direto, porque eu aprendo a lidar com a lei do Pai, eu aprendo a lidar com a minha personalidade, ajustar a minha personalidade à lei do meu Pai. Continua aí, Cíntia. Olha que interessante, ó. À medida que o ser avança, as colisões se tornam mais raras, vou explicar isso. Mais suaves, mais previsíveis, até que toda a trajetória seja corrigida. Então imagina aquelas duas leis como aquelas duas linhas azul como a lei do Pai, os limites. Você nota que no começo, quando a gente começa a tomar as decisões primitivas, e que a gente é muito inexperiente, que a gente faz a coisa de qualquer forma, né? Então, o cara tomou uma decisão, ele vai e bate do outro lado da lei. Bateu, volta para cá com força, né? Aí vai para lá, bate com força. Você vê que conforme ele vai aprendendo, você vai notando que as batidas na lei vão se tornando mais suaves. Olha só, conforme vai andando, ó. Olha lá, ó. Vai tendo menos colisões, porque vai se tornando mais inteligente. E aí, continuando, vai chegar uma hora que ele já não bate mais, que ele apenas raspa os muros da lei. Né? Daqui a pouco ele já não está mais nem raspando os muros da lei, ele já não está mais batendo. Olha que interessante, aí ela vai se tornando retilínea, ela vai se tornando harmônica, você está evoluindo. Aí ele vai evoluindo mais rápido, ele vai crescendo mais, entendendo mais, vai se tornando cada vez mais um super-homem, no sentido bioespiritual, como fala o professor Pietro Baldi. Né? Eu costumo dizer o seguinte, no começo é o esforço. Você pega um avião, o que você vai? Você vai, pega aquele avião, liga o motor, aí vai andando até a cabeceira da pista, né? Você é o piloto. Aí quando você chega na cabeceira da pista, você põe o motor do avião no máximo. Um esforço tremendo, mas o avião está parado. Aí tem a hora para decolar, tu solta o freio, o avião começa a correr devagar na pista, o motor está no máximo. Daqui a pouco ele começa a correr mais, o motor está no máximo. Daqui a pouco ele corre mais e decola, o motor está no máximo. Chega lá em cima, ele reduz a força do motor, a potência em mais de 2/3 e chega em qualquer lugar do mundo. Ficou claro isso? Não é? Deus quiser. Deus quer, nós que não quer, nós que tem que aprender a querer. Não é? Porque no nosso consciente, no fundo, a gente não quer evoluir. Essa que é a verdade. Né? Deus sempre quer. Né? E como nós somos filhos de Deus, então nós temos a fase da ignorância, aquele comecinho, controverso, a fase da experiência do sofrimento, que é o tipo da astúcia, eu não vou falar do tipo mas já começa a melhorar, e a fase do conhecimento, que leva à recuperação, o tipo de astúcia para a sabedoria. Eu já estou começando a ir mais adiante. Então a gente tem aqui como é que a trajetória funciona na evolução. Isso acontece na encarnação. Da criança até o adulto, a gente vai notando esse processo, eles vão se repetindo. A cada encarnação o processo vai se repetindo, vai se tornando mais rápido, mais inteligente, mas ele sempre começa assim. Por favor. Então, agora tem uma outra questão aqui também, que são os ambientes mútuos. A gente tem uma trajetória, a gente tem uma energia, a gente tem um fenômeno, tá certo? Mas existem outros ambientes, pode botar, Cíntia, o próximo. Então, o indivíduo tem um patrimônio B, tá certo? Né? Então esse patrimônio B, ele entra no ambiente, que é essa bola branca aí no meio. E ele é o irmão B. Ele tem um destino B. Eu tenho lá o meu irmão A, que tem um patrimônio A, que se cruzam no caminho. Mas você nota que os destinos estão diferentes. Numa mesma família eu posso ter destinos diferentes, mas os patrimônios se cruzam. Isso tem a ver com o quê? Com os circuitos de aprendizado, de um para o outro. Tá certo? Não é? Então você tem lá um ambiente único, mesma educação, mesmos pais, mesmos recursos, comportamentos e destinos diferentes. Olha como é que são as coisas, não é? Então não adianta eu falar apenas assim, não, é porque não teve um bom pai, não teve uma boa mãe. Não adianta. Está no mesmo ambiente, estão fazendo coisa diferente. A doutrina espírita explica isso para a gente. Não preciso nem falar nada sobre isso aqui, redundante. Não é? Continua, Cíntia, para nós. Então você tem o uso diferenciado das coisas, né? E o cruzamento kármico ou patrimonial, né? Eu chamo de patrimonial, né? Então tem esses cruzamentos aí, a vida ensina de várias formas. Cíntia, por favor. Então, o destino formado, né? Só volta um pouquinho. Que parte da personalidade a gente tem as consequências de hoje. Então, basicamente é isso que a gente está vendo. Continua, por favor. Segundo o próprio destino, as forças que constituem a personalidade atraem as forças afins,
com as quais estabelecem uma ligação, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, que respira do que se nutre, confirmando as suas qualidades boas ou más. Isso reforça os impulsos que deram origem ao lançamento da trajetória e tende ainda mais a mantê-lo ao longo da sua linha de desenvolvimento. Então, é normal que quando eu tenho um determinado impulso, eu também vou construir o que é um escopo dentro daquele impulso. Porque a criança, ela entra no labirinto. Toda criança entra no labirinto para aprender a sair do labirinto. O labirinto foi ela que criou. Não? Então você vê que a nossa evolução é repleta de labirintos, né, de aprendizados. Continua, por favor. Então você tem aí. Olha que agora eu não estou enxergando aqui. Você tem o campo gravitacional do ser, né, semelhante ao indivíduo. Então, as forças que vocês estão vendo representando por aquelas bolinhas pequenas, aqueles círculos, são forças afins do indivíduo. Esse indivíduo, na verdade, que a gente está vendo lá dentro, ele é composto também por esse campo gravitacional, que a gente tende a olhar apenas por o indivíduo. Mas, na verdade, o indivíduo, o campo gravitacional dele e o conjunto de forças afins são ele. Somos nós. Então, continue. Eis aí o conjunto de fato do que constitui ser. Destino, trajetória e ser são a mesma coisa. Vamos lá. Conclusão 1, né? Vamos lá. Lembra que falamos do cerco das colheitas, né? Então vamos lá. A verdade é que nós somos feitos de personalidade, trajetória, plantio e colheita. Essa é a verdade. Nós somos isso tudo. Continua. Pela lei do espelho, você planta e colhe a si mesmo. Pela lei do espelho, você planta e colhe a si mesmo. Continua. Por isso você não atrai o que você quer, mas sim você atrai o que você é. Quanta coisa a gente pensa na vida de atrair e não chega a nada, né? Tinha uma senhora aqui na Aliança da Fraternidade chamada Flávia Siciliano. Então toda a palestra dela, ela terminava assim: a gente passa a vida querendo morder a maçã, na hora de morder a dentadura cai. Ela sempre dizia isso pra gente, não é? Então na hora de morder a dentadura cai, né? Porque a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Se atraiu é porque está na sua personalidade, está na sua estrutura. Não é? Que a gente chama de atração, mas não é uma manifestação de si mesmo. Não é? Felipe de Neri. Vocês já ouviram falar de Felipe de Neri? Eu gosto muito de Felipe. Ele foi considerado o apóstolo da alegria, né, Jorge? Pela Igreja Católica. Ele cuidava de criança, de adolescente, ele era uma alegria, uma confiança. Tem um filme dele, e é uma série, e se vocês puderem assistir, assistam, para vocês verem como é que um espírito alegre leva as coisas, né? E ele era muito humilde. Então, assim, alguém poderá dizer, né? Mas se rezar e pensar positivo, né? Então, eu vou fazer um exemplo do Felipe de Neri aqui, né? Então, olha lá, o que é pensar positivo? Acha que é só imaginar as coisas boas e perfeitas? Você acha que é isso? A gente aprendeu isso, não foi? E aí, Felipe de Neri, o apóstolo da alegria, sempre dizia coisas positivas, mas não deixava de atender e refletir sobre os problemas que a sua missão trazia. Ele olhava a coisa de frente, igual águia encara o sol de frente. Olhava os problemas de frente. A sociedade o condenou por ajudar jovens considerados delinquentes, né, e a tornarem homens melhores. Ele sabia das tendências e impulsos desses jovens problemáticos. Sabia, ele conhecia todos os problemas dos jovens, sabia das tendências. Mas conhecia cada problema, cada dificuldade. Ele encarava de frente, né? Sabia, e não foi nenhuma nem duas vezes em que ele foi a uma delegacia, né, o posto militar, para tirar algum daqueles jovens lá de dentro. Para você ver como é que são as coisas, né? Pensar positivo não é um devaneio. Pensar positivo é considerar forças negativas e positivas e saber lidar com as forças e impulsos que nos cercam no antissistema. Tem que saber lidar com os dois. Para com essa ilusão de fantasia e de romantização do negativo e do positivo. Você tem que saber lidar com os dois o tempo todo. A vida é assim. A gente vive num mundo onde estão os dois presentes. E os dois se equilibram, os dois têm uma função, têm uma razão de ser. Tá? Bom, continua. Um indivíduo primitivo imagina que nada de ruim poderá lhe acontecer. Anda distraído, acreditando ser inatingível, não é? Você acha que ele está pensando positivo?
Entendeu? Um sábio imagina tudo o que pode acontecer, se prepara para tudo e por isso mesmo, de forma virtual, realiza uma trajetória antecipada, fazendo com que muitas das colheitas não precisem chegar a ser materializadas. Olha que coisa, o cara ele faz o quê? Ele faz uma trajetória esotérica, ele faz uma trajetória no nível do pensamento, no nível do sentimento. Então o indivíduo, o ser prevenido, ele está sempre prevenido, não é? Se chover, ele está com guarda-chuva. Se não chover, ele continua com guarda-chuva. Ou seja, ele está sempre trabalhando essa questão do destino, está sempre trabalhando essa questão da trajetória, né? Continua. As nossas mães diziam, filho, coloque um agasalho para não se resfriar, né? Então a gente sabe do destino. De certa forma, a gente sabe o que pode acontecer. A gente tem essa orientação, nada é por acaso. E aí a moral e a sua evolução, né? Na linha do tempo. A moral vai modificando, a evolução do ser vai modificando também. Os momentos diferentes de vida é o mesmo, mas vão se transformando, né? Então pode passar, então aqui que eu vou deixar essa parte para o Manuel, para não... Só para entender o que o professor Pedro Baldi fala do nosso ambiente. O ambiente terrestre é um campo de trabalho. Nele a vida é um período de construção, uma fase de existência em que remerge todo o passado, retornando nos impulsos instintivos que originam nossos novos, lançando em novas direções. Então, o professor Pedro Baldi fala, o ambiente terrestre ele tem a função de corrigir os nossos impulsos animalescos e transformar em impulsos melhores, lançando a gente numa nova direção. Na verdade, essa nova direção é a reescrita do futuro que a gente escreve todo dia. É só isso. Continua. Podemos assim compreender o que é o destino, a técnica funcional desse fenômeno e a lógica da sua estrutura determinística, que se parece violar o nosso livre-arbítrio, na realidade respeita-o plenamente. Então o nosso destino respeita o nosso livre-arbítrio, que como o nosso destino somos nós do destino, um momento diferente nosso, e ele é dependente do nosso livre-arbítrio de hoje, e nós plantamos como colhemos, como queremos, não é? Ele está respeitando, está trazendo a colheita que a gente plantou. Respeita plenamente. O nosso destino não nos desrespeita. Ele nos respeita plenamente. Você é filho de Deus, tu planta como quer, colhe. E tem que aprender a colher de uma forma melhor. É isso. Por favor. Nunca se esqueça, devagar. Você é o projétil a ser lançado. Você lança esse projétil, você lança o seu destino. É também quem lança o projétil. Não é? É também o trajeto que o projeto percorre. Você é isso tudo. O que mais? É também um objetivo. Né? Não foi à toa que Jesus falou, vós sois Deus, está lá em João 10:34. Termina aí, Cíntia. Morou, galera? Eu não fiz esse slide não, ele que apareceu aí, tá? Beleza? Gente, muito obrigado. Tudo de bom. Aquela canetinha tá funcionando? Aquela canetinha. Mas essa, deixa eu ver. Queria dizer para o Mano, em vez de utilizar para ele, mudei a Mudou, A minha não é mais essa. É? Ai. Por causa dessa coisa do replantio. Entendeu? Bacana, valeu a gente ter combinado isso. Então eu vou passar aqui Espera aí que eu tenho um apagador também. Não precisa não. Não? Espera aí. Vou passar como um exercício para vocês fazerem durante o nosso encontro, tá bom? Cada um faz o que quiser cortar dentro da aula. Se quiser conversar, fica à vontade. Mas vamos pegar aqui uma linha que não teve começo e vai embora. Vamos pegar aqui só uma encarnação. Uma encarnação. A pessoa nasceu aqui, ó, 1990. Nasceu em 1990. Repare que eu botei a linha para cá, ó, porque ela já vem lá do passado dela. Ela já vem de muito tempo. Tá bom? Nasceu em 1990. Chegou aqui 2025. Então, ela está aqui, ó, com 35 anos.
35 anos já passaram. Normalmente é assim. Passou-se esses 35 anos, cada um faz o seu aí, a sua conta, né? Vai dar números grandes. Mas passaram esses 35 anos, que é o nosso passado até hoje, a gente olha assim e fala assim, como é que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até aqui? Com tantas coisas que foram feitas, tantas coisas certas, tantas coisas erradas, como é que eu estou? Bom, normalmente essa psicologia é aquela tipo Zeca Pagodinho. Deixa ver a primeira vez. O que aconteceu? Você chegou aqui. Aconteceu isso tudo. E aconteceu uma opção de coisa na tua vida. Vou botar aqui, ó, uma opção de itens. Itens positivos, itens negativos. Normalmente tem gente que só tem negativo e positivo sim, ou então mais positivo que negativo, não importa. Você pode até listar e fazer o seguinte exercício. Faça você o seu, pensa nesse tempo que já passou e fala assim, vou listar qual foram as 5 coisas, ou 10, se vocês quiserem, mais importantes que aconteceram na vida de vocês, para vocês chegarem aqui. E não é só coisas positivas, não. Coisas também negativas que aconteceram na nossa vida e que foram significativas. Por exemplo, né? Eu fiz algo profundamente errado e eu tive uma consequência séria. Ou coisas positivas que me ajudaram a chegar aqui. Qual foram as coisas mais importantes que aconteceram na nossa vida? Essa vida normalmente ela foi guiada até agora sem GPS. Sem GPS. O que é o GPS? O motorista de um ônibus, ele tem lá agora à disposição dele um GPS. Aí ele saiu lá da igreja Santo Afonso de Ligório, no centro do Rio, que foi o ônibus de vocês que saiu, o motorista bota lá Mendes, Centro Marista, vai a detalhe, Centro Marista, e ele vai dizer quanto tempo tem pela frente, se tem buraco, se tem polícia, se tem lei seca, E tem a obra. e dependendo se tem obra, se não tem obra, se vai ter um engarrafamento, se não tem, e ele vai em dia diferente. E quando tem engarrafamento, quando não tem, por causa que é um feriado, não é, ele vai te dizendo, ele te projeta isso. Só que normalmente, esses 35 anos aqui desse exemplo que passaram, nós não tivemos GPS. Nós não tivemos um instrumento que nos guiou para a gente chegar aqui. Foi aí o exemplo que eu dei, tipo Zeca Pagodinho, está acontecendo. Que dá certo porque a vida dá certo. Mas para muita gente deu errado e já até acabou o destino. Tá certo? Nós temos um caso típico de uma mocinha de 15 anos que deu a comunicação pelo Chico Xavier e que a mãe, ela fala para a mãe, né? Qual foi o motivo da desencarnação dela, 15 anos? Ela foi tomada da vida num desastre. Mãe, o meu motivo era para eu ter uma vida longa. Construindo uma opção de coisa. Mas a vida me ajudou eu parar com 15 porque eu estava todo errado. Eu vim aqui com uma determinada situação para cumprir, eu era uma patricinha. E ela explica, mãe, eu era uma menina de shopping. Era uma vida inútil. E só que eu vim com planejamento por uma coisa muito maior. A vida então me ajudou, me sacou da vida para eu ressignificar, replanejar, rebobinar e me dar uma nova oportunidade. É lógico que essa oportunidade vem com parafusos apertando muito mais a dificuldade dela. Então, esses 35 anos passaram. Chegou até aqui porque a vida te ajudou pra caramba. Deus é um Deus de misericórdia que ajudou muita gente.
apesar de tantas coisas erradas, inconscientes, mas que foram dando certo, a gente chegou aqui. Para onde que eu vou? Posso ir até 2050? Então, se eu, nessa vida, mas para que a linha está continuando aqui, ó. Está continuando. E aqui eu tenho mais 25 anos pela frente. Nessa encarnação. Nessa encarnação. Eu tenho mais 25 anos aqui. E aí o que eu quero colocar aqui? Para onde que eu quero ir? Eu quero ir por uma coisa que não tem valor. Não, mas eu quero fazer um planejamento. Eu quero vir a mente. Para aprender perto do balde, para estudar, para meditar, para curtir a natureza, para conquistar novos amigos e tal. Eu quero isso aqui. O que eu quero? Isso aqui é livre. Isso aqui é baseado nas minhas experiências do passado, naquilo que eu tenho, eu vou construir algo aqui para frente. O que eu quero? Aí, mas você poderia dizer que agora chegou um tempo, não sei se eu comecei aqui bem, mas chegou um tempo que aqui eu já estou com 90 anos, 90 e tantos anos, agora não dá mais tempo. Não. Só que, se você vê a mente, se você frequenta um ambiente assim, espiritualizado, né, ou teve essa oportunidade de se encontrar com esses assuntos, aí você já pode pensar assim, mas a minha vida é eterna. Eu posso agora estar desencarnando, mas eu sei que a vida continua, então ainda dá tempo. Nesse último ano, nesses 2 últimos anos, nesse período que eu tenho aqui pela frente, eu ainda posso colocar muita coisa nova aqui. E agora eu tenho mais experiência. Eu falo assim, poxa, mas não dá tempo, eu não tenho mais força, não dá mais para fazer isso. Mas eu já posso começar a pensar e imaginar. Já posso ficar pensar e imaginar. Talvez nessa vida já não dê mais. Mas eu posso dizer assim, o que eu quero, aquilo que eu quero, aquilo que eu quero, eu pensar com bastante força e determinação, eu vou levar para o outro campo, para outra vida. E aí eu vou começar um outro planejamento, porque vale muito o meu último pensamento. Uma filosofia oriental fala. O meu último pensamento é muito interessante. Então tem uma palestra minha que está no canal, no YouTube, sobre milarepa. Eu fiz até agora quando nós estivemos lá em Paulo de Fronteira, lá que nós ficamos hospedados em Paulo de Fronteira, acho que tem 2 anos isso. Ano passado já foi aqui, 2024. Eu fui lá, eu falei um pouco para vocês falei sobre milarepa. Mas é interessante que lá o milarepa, um grande santo do Tibete, né? Ele coloca algo muito interessante. Ele diz que no pensamento do budismo tibetano, para saber como é que vai ser a minha vida, quando a criança nasce, eu vejo o horóscopo dela. O horóscopo dela de nascer. Mas nós já pensamos em fazer o nosso horóscopo de quando a gente morrer. É muito interessante. Porque vai começar uma nova vida do lado de lá. Uma nova experiência. E o que aquele horóscopo tem a ver com você. E o que você vai pensar em termos de vibração, de planejamento do teu futuro. Está tudo interligado, ou como diz o Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 140. Todos os astros têm a sua vibração particular e particularmente atende a cada um. Então agora eu vou pensar assim, o que eu quero aqui para o meu futuro? Até agora aconteceu assim, mas um encontro como esse não é mais para eu deixar ir acontecendo de qualquer jeito, eu vou plantando qualquer coisa pela frente, como disse o Wander. Eu não posso estar aí mais plantando qualquer coisa. Eu tenho que pensar direitinho. Por isso que esse é um exercício.
Eu tenho mais quanto tempo nessa encarnação? Cada um, pouco importa. Você vai ser um dia não, senão vai ter que desencarnar. Mas um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. O que eu quero fazer? O que eu quero ser? O que eu quero pensar? O que eu quero mudar? Isso está aqui, está nas minhas mãos. Eu não posso mais ser uma nova criatura do futuro, aquela, como foi o título da palestra, né? As técnicas terapêuticas do novo homem do futuro. O novo homem não pode ser um joguete. Novo homem não pode ser uma construção de uma casa. O novo homem tem que ser uma construção consciente. O que a vida quer é consciência. A vida quer consciência. Então hoje nós temos toda essa tecnologia nas nossas mãos. Para que a gente tem toda uma tecnologia enorme nas nossas mãos? Para a mente ficar livre. Porque até agora me tomou tanto o meu trabalho, foi um tanto esforço que eu tive que fazer. Eu comecei a nossa reunião falando que o nosso objetivo aqui é diminuir o nosso esforço e eu não tinha tempo. Agora, eu tenho tudo, tenho WhatsApp, eu tenho ônibus para me fazer aqui, eu tenho todas uma opção de comunidades. Por que a vida está te fazendo isso? Porque ela é boazinha? Ela é boa porque Deus é misericordioso. Não, para você agora ficar com a mente mais livre. Você é um novo homem, você não é homem do corpo, você é homem da mente. Hoje a vida quer trabalhar a tua mente. E você agora está livre de uma porção de atividade física para ficar com a mente mais livre e construir o campo mental. E aí pensar o que eu quero e fazer isso que você quer acontecer. Entendeu? Então, começando na palestra dele, eu médico, tomar os remédios, ter disciplina, fazer o que está dentro da minha medida. Eu me evento, ler um livro. Ah, mas jovem, eu tenho um problema. Quando eu começo a ler Beato Baldi, ou outro livro, me dá um sono. Aí eu começo a ler assim, aí, pum, o livro dá bem aqui assim na minha cara. Então faça uma coisa, vou dar uma dica que não tem erro. Leia em pé. Leia em pé, andando, você vai lendo assim. Nem os monges, né? Leia em pé. Porque se você cair, vai doer tanto que nunca mais você vai dormir, entendeu? Leia em pé. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Então pense nisso. Projete quanto tempo você quer. Tá? Ah, e tem assim. Se você falar assim, poxa, eu não tenho pouco tempo. Eu não quero morrer. Eu não quero. Tá bom? Eu já estou lá com 80 anos e não quero morrer. Então, ótimo. Graças a Deus que você pensa assim. Seja teimoso. Pensa então que vai faltar muito tempo ainda, vai faltar 20 anos, 30 anos. Ah, ótimo. E aí você vai pensar em fazer muita coisa boa. Tá certo? Então pensa, vou fazer. Outra coisa, não tem problema de grana de remédio, tem fila do SUS. Tem fila do SUS. Acorde cedo, vai para a fila do SUS com remédio de graça. Ah, mas acontece que chego lá no SUS, está faltando remédio. É o teu carro. Teu carro. Por quê? Você construiu esse país. Não esqueça que fomos nós que votamos neles. E se muita coisa não está funcionando, é nossa. Ah, mas eu votei certo, o outro não. Pouquinha coisa. Então tu vem aqui para ser professor dos outros. Leva uma vida certa para você ser exemplo. E sendo exemplo não volta mais. Pronto, não tem desculpa para a gente. Ah, mas então, mas eu não sei o quê. Ó, a vida não tem nem liga. Ela já até disse, você vai morrer. Você vai desencarnar. Então não adianta ficar com frescurinha.
Você vai desencanar de qualquer jeito. Então já aproveita e tenta consertar. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. É isso que eu tenho. Agora eu posso fazer muito. Por exemplo, votar bem. Votar bem. E como que eu faço para votar bem? Preste atenção dos políticos. Ah, dá muito trabalho. Então não reclama. Não reclama, vê quem é que você vai votar, quais são as coisas dele, o histórico de vida dele. Ah, mas ele me enganou. Ele me enganou. Eu olhei e estava tudo bom nele. Na hora ele fez tudo errado. Ah, ótimo. Esse é um mundo assim, que por enquanto tiver bobo, que não compreende melhor, vai ter sempre um esperto para te enganar. É um aprendizado. Um aprendizado. Ah, mas eu não gosto disso. Então reclama com o pai. Porque na hora de você cair, a responsabilidade foi sua. Na hora que você cair, a responsabilidade foi sua. Ah, o erro é sempre do outro. Ah, o erro é do político, o erro foi daquela minha escola, o erro foi do meu vizinho, o erro foi daquele que me abusou sexualmente, o erro foi do meu marido, o erro foi disso, e eu nunca me culpo. Eu nunca me culpo. Então, eu queria só lembrar uma coisa para vocês, que o Wander terminou ali, morou, aquele Jesus maravilhoso, que é o seguinte, aquele Jesus incrível, né? Ele é um bom pastor. Se você erra, ele vai lá e te busca. Ele larga as outras ovelhas e vai procurar a ovelha perdida. Ele vai, apanha a ovelha perdida e traz outra vez o redil. Aí você foge mais uma vez. Ele larga as outras, vai lá e te põe. Aí você foge, vai mais para longe, cada vez vai abusando mais. E aí ele não pode deixar por tanto tempo as outras ovelhas. Não, lobo, bem lobo. Então o que ele faz? Mas ele tem que te salvar. Não esqueça que mesmo se você for para muito longe, ele vai te salvar. Na primeira vez ele vai, um pouquinho mais longe ele vai, depois não dá mais. Sabe o que ele faz? Ele manda o cachorro. Aí eu vou ficar aqui tomando conta, o cachorro vai lá e põe aquela ovelha fujona. O cachorro é aquelas situações, entendeu? Desagradáveis na nossa vida, mas resgata. Então, já sabendo assim, não espere o cachorro chegar. Planeje o que você tem para fazer. Pensa nisso. Esse é o relaxamento que eu falei da palestra do lazer, que estava até com você lá, você me desculpe, tá? Estava com essa lá que eu botei errado lá no título, né? Foi o erro de digitação. Então, esse é o lazer que não temos para fazer, aproveitar o ambiente aqui para meditar. O que eu quero para mim? Chega de botar tanta coisa errada no meu destino e começar a colocar coisa boas. Tá certo? E aí o esforço na minha vida vai ficar melhor. É bem fácil aqui esse exercício. É bem fácil. Não é fácil executar. É fácil fazer o exercício. Que ano que você quer desencarnar? Bota aí. Planeja. Eu não quero pensar bem longe. Ótimo, então planeja bastante coisa. Porque lembra bem, se você faltar um ano, você tem um ano para cometer coisas até erradas. Se faltar 20, vai ser uma bomba. Imagina você que estava com 15 anos e ia ter uma vida longa. Ia ser quando? 80 anos. Faltava ainda 75 anos, se fosse 90, 75 anos pela frente, mas aí Deus sacou ela com 15 para não piorar a situação. O cachorro foi lá e pegou, e é bom pegar, porque ia ser horrível. Então a vida foi e te sacou. Então, brincar com o meu destino
E ele falou isso na palestra maravilhosamente. O meu destino sou eu. Isso daqui, esses 25 anos que eu tenho pela frente, sou eu. Ninguém é responsável por ele, sou eu. Sou eu. Tá certo? Aí todo mundo diz, mas eu não pedi para reencarnar. Pediu sim. Entrou na fila, chorou, suplicou. Tá certo? Pediu sim. Mas eu não pedi àquela família. Pediu sim. Aquele marido pediu sim. Tá certo? Até aqueles maridos, que às vezes a pessoa pode também separar. Ela tem todo o direito de separar. Tá certo? Pode. Aí vem um segundo e tal. Quase sempre não muda muito, não. O cara muda de marido, continua. Poxa, esse também é um traste. Porque é nosso. É o nosso destino. Tudo bem? É o nosso destino. Pediu sim. Então, vamos lá. Exercício para a nossa reflexão. Saiba que tudo que aconteceu com você e o que tem para acontecer pela frente é você. É você. Tá? E não esqueça disso. Tudo aquilo que é ponto problemático, saiba. Não só é meu, mas eu anotem isso. Guarda. Pedi sim. Tudo bem? Ó, pode ficar com um slogan nosso. Tá bem? Pedir sim.